Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 1 ao 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus através da oração. Vamos ouvir ao Senhor e falar com Ele. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste momento com muito louvor e adoração ao Teu nome. Sim, porque Tu és o único Deus, o verdadeiro Deus, aquele que criou o universo e todas as coisas contidas nele, inclusive o ser humano. E por isso Tu és o nosso Criador. Tu és, ó Deus, o nosso libertador. Porque um dia vieste a este planeta, na forma humana, para nos salvar da condenação eterna. Pois pelo primeiro homem criado, Adão, nos separamos da santidade de Deus por meio do pecado, da desobediência, do conhecimento do bem e do mal. E hoje toda a humanidade ainda sofre com a intolerância, com os homicídios, com os roubos, com a violência. Ó Deus, com tudo que entristece o Teu ser. Nos perdoa, Senhor. Estamos distante de Ti, mas queremos, segundo a vontade da nossa alma e do nosso espírito, nos aproximarmos do Senhor, do nosso Criador. E, portanto, nos ajuda, ó Deus,
nos faz trilhar pelos caminhos, ou pelo único caminho que é Cristo, para te conhecermos melhor, para sermos semelhantes a Ti, da mesma forma que fomos criados. Neste momento agora, Senhor, fala conosco, nos dá instrução, nos dá, Senhor, a orientação como devemos viver o verdadeiro cristianismo, o autêntico cristianismo. Que não sejamos enganados, mas apenas que venhamos a ouvir a Tua voz. E neste momento especial de súplica, ó Deus, nesta oração, eu te peço, eu te suplico, que o Teu Espírito envolva toda esta terra e que haja aqui neste planeta, em todos os lugares, a paz que só o Senhor pode conceder. Que haja entre nós, Senhor, ausência de conflitos. Que haja entre nós, Senhor, a harmonia. Que haja entre nós o sentimento de irmandade, de fraternidade, de solidariedade. E esta paz, ó Deus, só o Senhor tem para nos conceder. É com fé, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória ao Senhor. O tema do sermão de hoje tem como título: o amor só aceita ações livres. Vou repetir. O tema do sermão de hoje tem como título: o amor só aceita ações livres. Este texto lido do sermão, o autodenominado presbítero, na verdade, o apóstolo Pedro, aconselha as lideranças da igreja, aqui tipificada pelos presbíteros, sobre a grande responsabilidade do permanente cuidado com as pessoas. Isto é, com as ovelhas de Cristo, que individualmente e coletivamente formam a igreja de Jesus. Esta responsabilidade, ela é universal. É para todo e qualquer cristão. Pois exprime que cada pessoa que é chamada para o reino de Deus, entre elas eu e você, cumpra ou não cargo ou função eclesiástica, deve ter um zelo social e espiritual com os filhos e filhas de Deus. No texto base do sermão lido, basicamente o presbítero Pedro, ele manifesta 4 importantes conselhos práticos que vão formatar a personalidade da igreja, tanto no sentido individual como coletivo, alinhada à personificação de Cristo e não à personalidade de um líder, isto é, o modo da igreja ser, da igreja agir, da igreja se comportar, da igreja se relacionar entre si, se relacionar com Deus e com a sociedade, e que deve assumir imperativamente um formato cristocêntrico, pois Cristo, e só Ele, é o supremo pastor da igreja. 4 conselhos foram manifestados
pelo apóstolo Pedro à igreja. A saber, o primeiro conselho: iguais entre iguais. Este foi o primeiro conselho do apóstolo Pedro, exarado neste texto. Quando ele diz, no primeiro versículo do capítulo 5 da primeira carta de Pedro: apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles. Curiosamente, Pedro aqui não se apresentou como apóstolo, que presumidamente possui toda a autoridade para hierarquicamente estar acima de todos da igreja. Porque o cargo eclesiástico de apóstolo é o primeiro na pirâmide hierárquica. Mas de forma humilde, Pedro se apresentou como aquele que viu, ouviu e testemunhou vividamente e pessoalmente o ministério de Cristo. Pedro se apresenta como o presbítero, isto é, iguais entre iguais, pois estava se dirigindo aos presbíteros da igreja, não se considerando maior do que qualquer irmão ou irmã, ou mesmo maior que o próprio Deus, supremo pastor da igreja, Deus. Porém, Pedro estava plenamente cônscio da sua responsabilidade de inspirar pessoas a se relacionarem com Deus. Esta é a nossa missão individual: inspirar pessoas a se relacionarem com Deus. Isaías, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9, diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Portanto, somos cacos entre outros cacos, iguais entre iguais. E o apóstolo Pedro aqui se coloca como presbítero para dar um conselho, uma mensagem de dizer: olha, Cristo é quem é o nosso supremo pastor. É Cristo o cabeça da igreja, o de maior autoridade. E, portanto, a igreja deve ser cristocêntrica em seu modo de agir, pensar, se comportar, se relacionar. Esta é a nossa missão, em caráter individual e também coletivo. Realizando, então, a grande comissão ordenada por Jesus: ide e pregai o evangelho de Cristo a toda criatura. Esta é a missão. Esta é a nossa missão. E pregar e ensinar o evangelho de Cristo a toda criatura. Em outras palavras, apresentar a Cristo e a sua obra redentora em favor da humanidade e inspirar pessoas a se relacionarem com Deus.
tipificando então o pastoreio da igreja, o cuidado com as ovelhas. Porque isso foi mencionado pelo próprio apóstolo Pedro, quando disse: pastorei o rebanho. Ou seja, tenha cuidado com as ovelhas. Trate das ovelhas. Resgate as ovelhas. Cuide da ovelha ferida. Da ovelha que pede socorro. E isto é uma missão individual e coletiva de todos nós que nos denominamos cristãos. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Primeiro conselho: iguais entre iguais. Segundo conselho de Pedro: o cuidado com as ovelhas de Cristo. E isso na sequência do pastoreio um rebanho. Ali ele já inicia esse conselho de cuidar. Porque no versículo 2 ele diz: pastorei o rebanho de Deus. Aí diz: olhem por ele, o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Mas de livre vontade, como Deus quer. A vontade de Deus é que nós, de forma livre, venhamos a cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas em totalidade, nos mais variados aspectos. Esta é um essencial serviço na obra de Deus, que não pode ser visto sob a ótica da obrigação. Deus não quer reinar sobre alguém que não quer ser presidido pelo seu Espírito. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus quer que venhamos a realizar a obra de coração. O apóstolo Pedro diz aos membros da igreja que não façam nada para Deus por imposição. Imposição imperativa. Isto é, por estar obrigado a fazer. Faça por vontade própria, com amor e alegria, pelo que está fazendo ou irá fazer. Faça de livre vontade, como Deus quer. Deus é amor. E como diz o tema do nosso sermão, o amor só aceita ações livres. Se você faz algo constrangido, obrigado, certamente não é uma ação livre. E Deus não se agrada disto. Ou seja, com liberdade, numa relação de solidariedade, de comunhão, de fraternidade e de generosidade, sirva ao Senhor. Ninguém pode impor a ninguém a sua vontade. Deus pode, mas não faz. Porque Deus deseja amar e ser amado pelos seus filhos e suas filhas. Mateus 22, 36, 40 diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele:
ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Terceiro conselho do apóstolo Pedro à igreja, aos presbíteros: servir a Deus e servir ao próximo, sem ganância. É o que ele diz no versículo 2, na parte C. Ele diz: não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Então eu vou ler todo o versículo 2 para a gente ter então uma visão geral do que ele está dizendo. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem pelo rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Infelizmente, muitas pessoas se arvoram a realizar a obra de Deus visando ganhos pessoais, influência de poder humano ou recompensas na dimensão terrena. O apóstolo Pedro nos adverte a servirmos a Deus sem qualquer tipo de ganância. Reconhecido aqui esta ganância como ambição, como a cobiça, como o desejo intenso e moderado por poder humano, bens e riquezas. Ao contrário, o que o apóstolo Pedro diz aqui, nos diz, é que devemos servir a Deus e ao próximo pela liberdade do desejo de servir, 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 sem qualquer indicativo ou indício de ação gananciosa. João capítulo 13, versículos 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você me compreende agora o que eu estou lhe fazendo? Melhor dizendo, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Significa que aquele que não tem o desejo, o prazer, a voluntariedade de servir, sem qualquer interesse, este não tem parte com Jesus. Então nós devemos servir a Deus e ao próximo com a liberdade de servir e servir. Jesus disse para Pedro: se você não deixar que eu sirva, você não tem parte comigo. E, portanto, nós devemos servir de forma voluntária, generosa, para ter parte com Jesus. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45 diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O milagre na vida de um ser humano é servir. Deus se agrada disso. Quarto conselho que o apóstolo Pedro entrega à igreja. A nós, individualmente e coletivamente. Não agir com espírito de dominação. Eu vou repetir. Não agir com espírito de dominação. Ele diz aqui no versículo 3, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. As potestades do mal sempre agem com espíritos dominadores da inteligência, na inteligência e na consciência das pessoas, impondo regramentos, sofrimentos psicológicos ou fardos pesados às pessoas que estão sob a sua responsabilidade ou área de influência. Esta característica é bem notória nos espíritos malignos, que obrigam as pessoas a fazerem o que não querem, ou a viverem sob julgos pesados, segundo o capricho, a vontade e a personificação de seus dominadores. O apóstolo Pedro adverte-nos a não agir como dominadores, mas tão somente agir com comportamentos condizentes e plenamente alinhados à vontade de Deus, expressa na palavra, na Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro diz que nós devemos ser exemplo para as pessoas sob a observação dos olhos do Senhor, de forma verdadeira e autêntica, e assim ser livre para fazer o que o Espírito Santo nos move a fazer, nos move a ser e a viver. Em outras palavras, o apóstolo Pedro nos diz: sejamos conhecidos pelos seus feitos e não pelo que fala. Eu vou repetir: sejamos conhecidos pelos seus feitos e não pelo que fala. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero dizer a você que o nosso Supremo Pastor está voltando. O nosso bom pastor, Jesus. Este é o Supremo Pastor. No versículo 4 da primeira carta de Pedro, capítulo 5, diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês, ou seja, nós, receberão a imperecível coroa da glória. A igreja de Senhor Jesus na terra está esperando avidamente pela volta do nosso Supremo Pastor, que virá buscar a sua igreja para viver com ela eternamente no céu. Jesus é o nosso Supremo Pastor. E a sua igreja, individual ou coletivamente, deve estar personificada em seu comportamento moral e, sobretudo, espiritual, na personalidade de Cristo, excluída a personalidade de qualquer pessoa que queira impor a sua falível vontade humana sobre a igreja do Supremo Pastor, Jesus Cristo.
O apóstolo Pedro termina profetizando uma dádiva para todos nós, uma bênção sobre os filhos e filhas de Deus, que é o recebimento de uma coroa, a coroa da glória, que tipifica o ver face a face a glória de Deus na eternidade. Glória que Isaías viu, Ezequiel viu, Daniel viu, Estevão viu, o apóstolo João viu. Hebreus capítulo 13, versículos 20 ao 21 diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, o supremo pastor, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazer a vontade dele. De quem? Do supremo pastor. E opere em nós, quem? Jesus Cristo, o que lhe é agradável. Mediante Jesus, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Preste atenção, você, preste atenção. Venha com total liberdade, sem constrangimentos, para Cristo. Pastorear não é exercer simplesmente uma liderança. Pastorear é inspirar pessoas a se relacionarem com Deus. Faça parte desta comunidade inspiradora. É o seu chamado, é o meu chamado, é o nosso chamado. Entrega a tua vida a Jesus. Deus é amor. E o amor só aceita ações livres, como diz o tema do nosso sermão de hoje. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecemos pela palavra proferida aos nossos ouvidos, que certamente chegou na nossa alma, no nosso espírito, que chegou na nossa consciência das coisas terrenas e na nossa consciência das coisas divinas. Como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra. Como é bom, Senhor, compreender a verdade. Como é bom, Senhor, abrir os nossos olhos da inteligência e da espiritualidade para enxergar o reino de Deus. O Senhor é amor e só aceita ações livres de nossa parte. Não desejamos ser enganados, constrangidos, e muito menos, ó Deus, sofrer intolerâncias, domínios de outrem com interesses próprios. Que o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, nos dirija, presida as nossas respectivas vidas, dos filhos e das filhas de Deus. E eu te peço agora, vai ao encontro a Deus.
desta pessoa que ouviu esta palavra, que agora toma consciência de que existe um reino de Deus, e de que existe um Deus que reina neste reino, que é nosso Senhor, que é o nosso Salvador, pois estavam separados de Deus por causa do pecado, da desobediência do primeiro homem criado. Mas fomos resgatados e reconciliados com o nosso Deus, o nosso Pai eterno, por meio do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Estamos a te esperar, Senhor, avidamente, porque o Senhor vem buscar a igreja, a tua igreja, para viver eternamente contigo. E lá, como diz a palavra, como o apóstolo Pedro proferiu, receberemos a coroa da glória. Veremos a ti face a face. E, portanto, o teu Espírito que vai ao encontro desta pessoa e ela venha a tomar a decisão de entregar a sua vida ao Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. É com fé que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E assim terminamos mais um culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.